Ok. Saúdo o presidente em exercício, o vereador Adriano Bressan, e em seu nome os demais membros da casa. Saúdo a nossa pró-reitora acadêmica, representando neste ato o nosso reitor, o professor Gelson, e em seu nome, todas as autoridades acadêmicas aqui também presentes. Faço um agradecimento especial ao vereador professor Ricardo Zanquim pelo encaminhamento desta homenagem. Cumprimento também a nossa decana, professora Lodonha, e em seu nome todos os professores e ex-professores que estão aqui presentes neste ato. Saúdo o senhor Raul Tessari, egresso da primeira turma de 1963, a primeira turma do curso de Economia, em seu nome a todos os egressos do curso e também aos estudantes que aqui estão presentes. Senhoras e senhores, bom dia. Sinto-me honrada em estar nesta tribuna, representando os meus colegas professores, os estudantes e egressos, para formalmente abrirmos as comemorações pelos 65 anos do curso de Ciências Econômicas da Universidade de Caxias do Sul. O curso de Ciências Econômicas começou a ser gestado ainda em meados da década de 1950, por meio de uma ação da sociedade caxiense que se articula a fim de alcançar um objetivo comum: criar uma faculdade para que os jovens estudantes do ensino ginasial e técnico pudessem continuar seus estudos. Na época, Caxias do Sul contava com aproximadamente 95 mil habitantes e já se configurava como um polo central regional, acompanhando o ritmo de desenvolvimento econômico vivenciado pelo país. Tal fato atraía jovens de toda a região em busca de oportunidades de trabalho. Desta forma, a preferência dos empresários pela Faculdade de Ciências Econômicas era coerente com o grande número de indústrias instaladas no município e carente de profissionais qualificados para assumirem os cargos de gerência e direção de empresas. Nesse intento, destaca-se a iniciativa do vereador Nestor José Golo, que em 1954 lançou a proposta à Câmara de Vereadores e criou a Comissão Especial de Estudos Pró-Faculdades. E também a atuação do bispo Dom Benedito Zorzi, representante da Mitra Diocesana, que assumiu como mantenedora da Faculdade de Ciências Econômicas. A autorização para o funcionamento do curso ocorreu por meio do decreto número 43.291, de 28 de fevereiro de 1958, assinado pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek. A inauguração do curso ocorreu em 3 de março de 1959, tendo início, então, a primeira turma do curso de Ciências Econômicas. Na época, o discurso de Dom Benedito Zorzi sintetizou a trajetória do curso ao profetizar que nasce hoje, como criança pequena e fraca, a primeira da série de faculdades de Caxias, a das Ciências Econômicas. Ela deverá crescer e agigantar-se bem depressa como a cidade que se agiganta em cada dia que passa. Assim, a Faculdade de Economia se entrelaça com o desenvolvimento regional quando se configura em mais um exemplo do que hoje denominamos de modelo quádrupla hélice, em que empresários, representantes do setor público, representantes acadêmicos e a sociedade civil organizada definem uma estratégia inovadora e sustentável de governança colaborativa e territorial, fortalecendo as bases institucionais desta região. Ao longo destes 65 anos, funcionando de forma ininterrupta, o curso deixou sua marca na região com o pioneirismo de formar, em 1963, a primeira turma de bacharéis em Ciências Econômicas. Em integrar, em 1967, o grupo de 5 faculdades que fundaram a Universidade de Caxias do Sul.
em criar, em 1996, o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, que realiza estudos e análises econômicas e sociais para diversos municípios da região. Em criar o Observatório do Trabalho, que há 15 anos produz e disponibiliza conhecimentos acerca do mundo do trabalho para toda a região de abrangência da UX. Apesar da grandeza destes feitos, o aspecto que julgo mais importante é que, ao longo deste período, o curso acolheu e formou mais de 3.500 estudantes oriundos de 4 Coredes: Cored Serra, Hortências, Campos de Cima da Serra e também do Vale do Caí, que totalizam 68 municípios. Ou seja, trata-se de um curso de caráter regional, que, por meio de seus egressos, contribuiu de forma decisiva para o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico de tantas localidades. Sendo assim, temos orgulho de formar profissionais cidadãos com sólida formação teórica e prática e com capacidade e habilidades para atuar em frente a empresas públicas e privadas de diversos segmentos da indústria de transformação, da construção civil, do comércio, em serviços, nos segmentos das finanças, da saúde, da educação, das tecnologias e comunicações, dos serviços públicos, na política, no agronegócio, no turismo, nos esportes e em tantas outras áreas. Isso demonstra de forma concreta o potencial de atuação do economista como um profissional com elevado senso crítico e capacidade de análise para compreender e agir sobre uma realidade dinâmica, diversificada e nem sempre previsível. Além disso, o curso de Economia da UX alia os firmes alicerces de um curso clássico, tradicional, com a capacidade de se atualizar e se tornar atrativo diante de novos modelos de negócios pautados em inovações e avanços tecnológicos em contexto global. Senhoras e senhores, devo dizer que, como aluna, professora e gestora do curso de Ciências Econômicas, juntamente com os meus colegas aqui presentes, nos sentimos honrados em fazer parte dessa história. Ao mesmo tempo, entendemos a grande responsabilidade que temos em dar continuidade aos sonhos e ao trabalho daqueles que nos precederam, para que o curso de Ciências Econômicas se tornasse grande em sabedoria e em contribuições a toda essa gente. Mais do que nunca, precisamos redobrar os esforços para que este curso continue comprometido com a formação abrangente e plural de profissionais éticos e empenhados com o desenvolvimento e bem-estar da sociedade. Lembrando que a economia é uma ciência social e, portanto, antes dos números estão as pessoas. Para finalizar, agradeço a deferência desta casa, agradeço à Universidade de Caxias do Sul pelo apoio e compromisso ao longo desses anos e parabenizo a todos, estudantes, egressos, professores, gestores, ex-professores aqui presentes, bem como toda a comunidade que, direta ou indiretamente, faz parte dessa emocionante história do curso de Ciências Econômicas da Universidade de Caxias do Sul. Obrigada. Bom dia a todos, a todas. Quero cumprimentar o presidente dessa sessão, o vereador Bressan, cumprimentar a todos os vereadores, vereadoras. Trago o meu abraço a todos vocês, também os presentes, do nosso reitor, professor doutor Gelson Leonardo Reck, que estava retornando de viagem, por isso não está aqui presente. Quero cumprimentar em especial o vereador Ricardo Zanquim,
pela oportunidade. Nosso sempre professor, Ricardo Zanquim, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui e também do tempo que cada uma está dispondo para falarmos destes 65 anos, que, para além do curso de Ciências Econômicas, é também a história do ensino superior em Caxias do Sul, mas também a história do ensino superior na região. Essa iniciativa, que é uma iniciativa tão bem colocada e a quem eu quero cumprimentar, minha colega, gestora hoje deste curso como coordenadora, professora Jaqueline Corá, já expôs aqui um pouco dessa história, é resultado da união de forças vivas, dizem os documentos históricos que fazem o registro, forças vivas que são pessoas muito diferentes, representando entidades distintas e que colocam a centralidade desta casa, porque foi na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, em 1954, que o vereador Nestor Golo deu o que a gente poderia dizer um pontapé inicial para as discussões, 70 anos atrás, portanto, que 5 anos depois consolidariam essa iniciativa. Então, eu creio que nós estamos aqui celebrando no lugar ideal, entre pessoas que no tempo presente recordam e honram o seu passado, para dizer o quanto nós estamos felizes em, ao longo de 65 anos, termos honrado estas forças vivas que se uniram em prol do ensino superior. Eu não tenho dúvidas, ao longo desses 23 anos no ensino superior, mas 31 como docente, que a educação e toda iniciativa relacionada à educação produzem efeitos que estão relacionados ao desenvolvimento social, mas também ao desenvolvimento econômico. Muito da pujança que nós temos em Caxias e em toda a região, que diferenciam esta região também no seu desenvolvimento social, econômico, tem relação fortíssima com o desenvolvimento do ensino superior. E não é demais lembrar que, se na cultura ocidental as universidades são um fato tão antigo, mais de um milênio, no contexto do Brasil, as universidades são um fato muito recente, é dos anos 1930. Eu sou proveniente da área de história, então talvez vocês entendam por que eu estou valorando as datas, mas eu acho que elas nos permitem pensar um pouco. 1930 é a criação das primeiras universidades no Brasil. Caxias, em 1967, faz a constituição da sua primeira universidade. Portanto, Caxias do Sul tem um protagonismo na história desse país que está muito pouco valorizado e a gente precisa exaltar. E eu creio que esse é um momento muito especial para fazê-lo. Faculdade de Ciências Econômicas, professora Jaqueline, colegas, todos que estão aqui presentes, no Brasil, a primeira, que é da Faculdade do Brasil, da Universidade do Brasil e da Universidade de São Paulo, é do ano de 1945. Em 1959, Caxias do Sul estava fundando a sua Faculdade de Ciências Econômicas. Então, as datas aqui, neste caso, são para expor para os senhores e senhoras o quanto nós herdamos e hoje precisamos cuidar deste patrimônio da comunidade. Um patrimônio que nos deixa, e nós somos herdeiros, de algo que é imensurável. Nós não temos como mensurar o bem produzido por uma relação pedagógica que exalta a ciência, o conhecimento, o saber. Eu quero honrar e agradecer, nominando o senhor Rui Tessari, que aqui está, da primeira turma de formados neste curso. Foram 71 candidatos naquela primeira turma, 48 aprovados.
pessoas de idades diferentes, vejam que assim, jovens, mas também alguns já profissionais maduros, aos 38 anos, um deles ingressando, já profissionais como técnicos em atividades como técnico comercial, técnico industrial, que na nossa região nós tínhamos vários, e que vão ingressar nesse curso. Senhor Rui Tessari foi nosso professor também, certamente uma pessoa que deixa um lastro de contribuições na indústria caxiense, mas também no seu fazer pedagógico, formando, pela formação que recebeu na primeira turma, outros jovens que chegavam à sala de aula. A sala de aula que certamente é um espaço transformador. No momento em que nós nos encontramos com outros jovens, e alguns às vezes não tão jovens, se opera um ato que eu chamo de revolucionário. E eu acho que pode ser interessante para essa ciência social, mais do que qualquer outra, que é a economia. Quando nós dividimos aquele conhecimento que nós temos, na verdade, nós o multiplicamos. Esta é certamente uma magia que a sala de aula nos permite ter. E eu agradeço o tempo dos vereadores, vereadoras. Quero exaltar a possibilidade de estarmos aqui rememorando esta história que começou nesta casa em 54 e que depois se concretizou a partir de várias entidades que se uniram para fundar esta faculdade. E desejar que nós, no presente, tenhamos a capacidade de honrar e, principalmente, de continuar, não apenas acreditando, porque acreditar e conhecer não é suficiente, é preciso agir, para que estes estudantes novos que chegam às nossas salas de aula possam permanentemente produzir na sociedade uma contribuição. Aos meus colegas professores, professoras, quero cumprimentar, nós estamos aqui com o diretor Marcel Bocchese, da área de Ciências Sociais, que nós tenhamos a capacidade que nos antecede de continuarmos esta caminhada, de exaltarmos este curso, tem outros professores que aqui estão, e de termos vida longa para o curso de Ciências Econômicas, ainda extremamente importante, atual, professora Jaqueline, e que conjuga hoje outros desafios que certamente nos anos 60 não eram imaginados, das tecnologias, da inteligência artificial e da nossa capacidade de acreditar nos seres humanos, na formação ética e principalmente na profundidade teórica e prática também. Vejo que tem aqui estudantes, né? Na capacidade de nós transformarmos as vidas, porque estas vidas são as que definitivamente podem mudar uma sociedade e produzir desenvolvimento. Então, vereadoras, vereadores, muito obrigada pelo tempo de vocês, aos presentes. Eu exulto a iniciativa, professor Zanquim, nosso vereador também, mas dizer que ficamos muito felizes com esta oportunidade, em nome da Universidade de Caxias do Sul, que junto com a Faculdade de Ciências Econômicas, a Escola Municipal de Belas Artes, vejam novamente o poder público, tá? Em 1949, depois a Faculdade de Filosofia, a faculdade, na verdade era a Escola Madre Justina Inês, que era de enfermagem, e a Escola de Direito, ou Faculdade de Direito, que é de 1959, que dão início à Universidade de Caxias do Sul. Uma instituição comunitária, e de novo, né? Por que não? Eu a represento e tenho muito orgulho dela, a maior universidade comunitária do Rio Grande do Sul. É a maior universidade comunitária do Rio Grande do Sul. A gente precisa lembrar disso todas as vezes que os desafios se apresentam, porque eles existem, para dizer é patrimônio desta comunidade. E é herança do trabalho de muitos e muitas que fizeram acontecer. Que nós tenhamos lucidez e competência para continuarmos fazendo acontecer na qualidade dos dias que correm. Muito obrigada, obrigada, presidente Bressan, obrigada a cada um, cada uma, pela oportunidade de estarmos aqui, e vida longa ao curso de Ciências Econômicas. Obrigada. Música que fala de um dia especial. E hoje é um dia especial.
ver colegas, amigos aqui, desses 65 anos, nos deixa muito feliz. Seu Tessari, uma honra ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença. E todos que estão nos acompanhando nas redes sociais, né, nas transmissões, os que me avisaram que não puderam vir, mas estão aqui. Eu quero deixar aqui um agradecimento especial aos colegas, Prof. Carol, que estou vendo aqui, Prof. Dalzotto, professor Mozart, Prof. Adri, o professor Brandalize, professora Lodonha, professor Novelo. Eu tenho uma gratidão imensa. Quando eu comecei a lecionar, o seu Valdevino Novelo, pai do Novelo, me recebeu na casa dele com uma gentileza intelectual e me colocou uma pilha de livros da sua biblioteca e dizendo assim: Zanquim, esse é ruim. Zanquim, esse é bom. Usa esse, usa aquele. Jamais esquecerei esse dia, até também pelo tombo que eu caí quando desci do carro ali, foi um tombo histórico, né? Saí rolando uns 5 metros, mas isso não faz parte da história. O que faz parte é que eu me tornei o que sou pela força, pela dignidade e pelo carinho do senhor e do seu pai. Então, vida longa, Prof. Jaque, coordenadora do curso, foi minha colega, aluna, foi minha colega prof e hoje na gestão. Marcel, obrigado pela sua presença. A nossa vice-reitora, eu sou suspeito em falar, porque aonde eu vou, eu ainda levo a bolsa. É meio estranho, mas aonde eu vou para Brasília, vou para São Paulo, vou no restaurante, eu saí da UX, mas a UX continua comigo. Vida longa, curso de economia. Hoje nós temos vereadores economistas, temos deputado estadual economista, temos um prefeito economista, temos um deputado federal economista e, quem sabe, no futuro, um ministro da economia economista. Muito obrigado. Presidente, caros colegas vereadores, a plateia que está presente, a UX, como disse bem o vereador Zanquim, é um dia especial. Eu me coloco no lugar do vereador Zanquim, professor da UX, como muitos aqui presentes, a emoção que o senhor está sentindo. Porque a UX, não só para mim, como para todos os vereadores, ela é orgulho, ela nos representa. Sempre que a gente fala da UX, da universidade, a gente fala de boca cheia, como se diz na linguagem popular. Porque ela tem dignidade, nos representa, é uma referência muito grande em Caxias do Sul. Eu, particularmente, não tive esse privilégio de fazer a faculdade de odontologia aqui em Caxias. Eu fiz o 2º grau aqui, aí fiz vestibular em Santa Maria, passei na Universidade Federal de Santa Maria, mas eu, quando lembro da Universidade Federal, e é por isso que me coloco no lugar do professor Zanquim, claro, ele como aluno e professor, né, eu só como aluno lá em Santa Maria, eu lembro com afeto, com carinho. Então, é um dia especial e eu represento nesse momento a bancada do PSDB. Eu falo em nome da vereadora Marisol Santos, nossa presidente, que hoje não se faz presente porque está representando a casa em outro local, e da minha colega vereadora Tatiane Frisso. E nós nos sentimos, com certeza, todos orgulhosos, e eu queria deixar em nome do PSDB um grande abraço. Parabéns à UX, vida longa e que continue sendo uma referência tão importante, tão relevante como ela é, não só para Caxias do Sul, para a região e para o nosso estado. Era isso, meu muito obrigado. Bom dia, então, a mesa, os colegas vereadores e vereadoras, a quem nos acompanha presencialmente ou pelas redes, mas em especial aos representantes aqui do curso da Economia, as professoras Terciane e Jaqueline. Eu falo também em nome da bancada do PT, meu colega Lucas Carenhato e Estela Balardim. Tanto eu quanto o Lucas trabalhamos na universidade, além de termos sido estudantes de lá, né? A Estela também. Eu não canso de dizer, disse pessoalmente, tive a oportunidade várias vezes, inclusive para o reitor, que a UX é um patrimônio, né? É um patrimônio material e imaterial da nossa cidade. Não é só uma estrutura, ela tem toda uma história.
Eu fiz os meus 2 cursos lá, né? Fomos colegas já, que não sei se tu se lembra, na história, no direito, né? E a gente depois tive a oportunidade de lecionar. Fui a primeira mulher presidente do DCE. O Lucas também participou muito do movimento estudantil. Então, a gente tem uma história na universidade, e quando se vê um curso que vem aqui de 65 anos, como a professora Terciane comentou, se formos pensar na Europa, é uma história jovem, né? Mas aqui para o Brasil, um curso permanecer numa entidade de 65 anos, realmente é uma coisa que precisa ser comemorada, parabenizada. Então, parabéns ao curso, parabéns à UX e ao vereador Zanquim, né? Que teve a oportunidade de trazer as pessoas aqui para serem homenageadas e falar um pouquinho deste curso, dessa entidade tão importante para a nossa cidade e região. Obrigado. Senhor presidente, parabenizo em nome da professora Jaqueline, que é coordenadora do curso, da vice-reitora Terciane Lucchesi e do primeiro formando, o senhor Rui Tessari, toda a turma de professores e alunos que se formaram na UX e tanta diferença fazem na sociedade caxiense, estadual, Brasil e, por que não, mundo afora. Eu também estudei na UX com muito orgulho, sou formado em Administração e Direito, fiz cadeiras de Economia no curso de Administração, que muito me ajudaram a conseguir concluir o curso e fazer com que eu entendesse a importância da economia no cenário nacional, da cidade e tudo mais. Então, fica aqui meus parabéns a todo o corpo docente, ex-alunos, alunos da UX, ao professor Zanquim, que propôs essa homenagem, e Caxias agradece muito a todos vocês pelo trabalho que fazem pela nossa cidade e pelo mundo afora. Muito obrigado. Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, aos docentes e pró-reitora e professora do curso de Ciências Econômicas, né? Tive uma breve passagem com o professor Gelson Heck, né, enquanto professor da UX, né? Gostaria que estendesse um grande e fraterno abraço ao professor Gelson, né, o nosso reitor, né, e parabenizar o nosso professor Zanquim também por nos proporcionar isso, né? Homenagear nessa casa, homenageando esse valoroso curso para a nossa cidade, com 65 anos. Muito obrigado, Zanquim. Obrigado a todos, ao seu Tessari, seu Rui Tessari, também meus parabéns. Muito obrigado pela presença do senhor aqui na casa, né? E como a Terciane, a nossa pró-reitora, falou, a maior universidade comunitária do Rio Grande do Sul é patrimônio da nossa cidade. Muito obrigado. Vida longa ao nosso curso de Ciências Econômicas, vida longa à Universidade de Caxias do Sul. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pelas nossas redes sociais. Em nome da prof. Terciane Jaqueline, parabenizar a presença de vocês aqui, juntamente com um corpo docente da Universidade de Caxias do Sul, aqui presente. Cumprimentar também o nosso sempre professor, economista Zanquim, por esta proposição. Uma oportunidade, vereador Zanquim, de proporcionar a Caxias do Sul o entendimento de quanto é importante a educação, quanto é importante a formação de novos líderes, de novos profissionais, principalmente na área da economia. E dizer também que é importante a participação, e eu não posso deixar aqui de cumprimentar, do sempre professor Dalzotto, que participa conosco aqui sempre das nossas sessões, acompanhando os debates de Caxias do Sul, e dizer, vereador Felipe, da importância dessa universidade para a nossa cidade. Então, vida longa à Universidade de Caxias do Sul, e mais uma vez, muito, muito obrigado pela presença de vocês aqui, contribuindo com a nossa cidade. Obrigado. Nobres colegas, quero saudar meu amigo das lutas comunitárias, o Brandalize, lá do Pedancino, um amigo de muitos anos, e parabenizar 65 anos, a maior, olha, muitas alegrias
essa UCS já nos deu, né? Eu já participei de muitas formaturas e muitas alegrias eu já pude presenciar. Mas a minha pergunta é uma preocupação com o futuro do curso, com a inteligência digital, com tudo que está aí. Então, a minha pergunta é sobre o futuro do curso. O meu filho fazia economia, mudou para relações públicas. É um caso à parte, sim, é um caso à parte. Mas então, com tudo isso que vem acontecendo nos dias de hoje, a minha pergunta é essa. O futuro do curso preocupa, tem algo que pode ser feito, mas que é importante. Parabéns, professor Zanquim. O senhor traz muitas coisas boas para esta casa. Então, essa é a pergunta da bancada do PSB. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereadoras, senhores vereadores, fazer uma saudação ao professor Marcel Bocchese, saudação às profs que aqui estiveram, a prof. Jaqueline e a prof. Terciane, e especial, seu Rui Tessari. A sua presença aqui hoje ela é emblemática, ela é importante para toda essa questão histórica que a prof. Terciane trouxe aqui na tribuna, e eu gosto muito desse resgate histórico. A gente tem que aprender de onde veio para saber onde a gente quer ir. E o curso de Ciências Econômicas tem várias funções importantíssimas na sociedade, a começar pelo Observatório do Trabalho, né? É algo muito importante, fundamental, para que a gente possa entender o movimento do mercado, tudo aquilo que acontece. Tenho certeza que esses 3.500 alunos formados ajudam e ajudaram a criar a nossa região, né? É muito maior que a gente possa imaginar, não é só Caxias do Sul. A gente tem que falar disso em termos de região e até estado do Rio Grande do Sul. Quantas vezes o curso de Ciências Econômicas é fonte oficial da imprensa, né? Lembro muitas vezes a professora Maria Carolina Gulo sendo entrevistada e levando para Caxias do Sul e levando para a região, através da imprensa, os números que a nossa economia movimentam e a importância, fazendo previsões, fazendo análises, e isso tudo auxilia e muito a todo esse processo. Então, está aí várias importâncias do curso de Ciências Econômicas, sem falar que quando a universidade vem aqui à Câmara de Vereadores, independentemente do curso, eu fico muito feliz, porque fiz graduação, fiz mestrado na universidade, mas a gente está aqui falando de ciência, valorizando a ciência e valorizando quem busca, através da ciência, criar o futuro e resgatar o passado da sociedade. Então, fica aqui o nosso agradecimento e os cumprimentos aos 65 anos do curso de Ciências Econômicas, porque o papel de vocês, talvez muitos momentos passe desapercebido, mas é fundamental na vida em sociedade da nossa região toda. Obrigado. Agradeço, então, as menções ao nosso curso e à nossa universidade, porque entendo, de fato, que nós estamos falando do que é nosso, né? Essa ideia de pertencimento que fica presente na fala de todos vocês, ela é a mesma que sentimos a cada dia que entramos, que vamos desempenhar as nossas funções, que nos deparamos com as nossas salas de aulas, com a formação dos nossos estudantes. Entendemos ali que estamos fazendo e desempenhando um papel que tem uma grande relevância, sem dúvida, na contribuição para esse engrandecimento e a pujança dessa nossa região, que já, por comprovações, né, ao longo de toda a história, os números demonstram, né, o quanto nós estamos, quanto essa região também prosperou e muitas vezes assim diferente de outras regiões. Na menção, né, que o vereador faz a respeito dessa, acho que é importante a gente destacar do futuro do curso. Se pensarmos um pouquinho nessa trajetória, percebemos que, ao longo dos 65 anos, e como disse a professora Terciana, não são 65, são 70, porque nós começamos, as ideias começaram a ser gestadas e borbulhadas ainda no início dos anos 50. A cada década, a cada período, e eu também, né, egressa da minha primeira formação é na história, a gente acompanha, os desafios são diferentes. Nós tivemos, nos anos 60,
questões relacionadas ao avanço das questões de gestão pública, ao avanço, né, do Estado na atuação econômica. Nos anos 70, a pujança e o milagre econômico que impõe outros desafios para as sociedades. Os anos 80, um período de crises, um período de endividamento do Estado, um período de dificuldades para fazer frente, né, ao que a sociedade demanda, e a questão da inflação que vem corroendo o poder aquisitivo e gerando empobrecimento das famílias. Nos anos 90, os desafios da abertura do mercado, do início de todo um processo e avanço das tecnologias, da globalização. Adentrando, né, o século XXI, a gente percebe o quanto as mudanças se aceleraram, e o curso de economia foi acompanhando passo a passo todos esses períodos. Porque é um curso vivo, é um curso dinâmico. Nossos currículos foram sendo redesenhados, reestruturados para acompanhar as necessidades, as mudanças, as inovações de cada período. Da mesma forma, agora, nós temos esse olhar, esse cuidado, essa preocupação em repensar a nossa estrutura curricular e entender que o aluno que chega em nossa sala de aula, diante de todos esses avanços tecnológicos, diante de um chat GPT, da inteligência artificial, é um aluno que busca outras e precisa de outras respostas. Aliado a isso, nós também temos um compromisso com uma formação sólida, porque nós não podemos simplesmente desestruturar toda essa construção que é o pensamento econômico e partir para algo que ainda nos coloca dentro de uma abordagem bastante instrumental e técnica. Então, o nosso desafio, sim, é conciliar toda essa estrutura, a bagagem, essa questão teórica, e fazer com que isso seja um diferencial, e é um diferencial para os nossos estudantes, quando ele consegue conciliar todo esse conhecimento bastante complexo, pautado em conhecimentos teóricos, históricos, quantitativos e da economia de empresas, para, aliado a tudo isso, como instrumental tecnológico, fazer frente aos desafios desses novos tempos. Hoje, o curso de economia ele é bastante procurado. Nós temos estudantes jovens, estudantes que buscam o curso, que estão interessados em avançar nessa área, reconhecem o valor da formação do economista para atuar em uma área especificamente, que é o mercado financeiro, mas não unicamente essa, porque nós temos conhecimentos que nos permitem atuar em diferentes áreas relacionadas, inclusive, toda a questão do desenvolvimento econômico e a atuação junto às empresas. Então, estamos, sem dúvida, empenhados nessa continuidade em fazer jus, né, ao que nos trouxe até aqui, ao compromisso de continuar formando profissionais capacitados reconhecidamente pelo mercado, porque os nossos estudantes são elogiados e reconhecidos em qualquer lugar que eles estejam atuando. Eu costumo sempre dizer, os nossos estudantes que dedicam-se, que tiveram uma boa formação, que fizeram também a sua parte dentro desse contexto, porque uma formação, ela depende, sem dúvida, da estrutura de uma universidade, depende do corpo docente, que é um corpo docente qualificado, mas também depende do aluno, do estudante, do seu empenho a cada dia. Então, esse tripé forma profissionais que, com certeza, não tenho dúvida disso, tenho convicção, podem e fazem a grande diferença em qualquer instituição que eles estejam atuando. Eu agradeço mais uma vez, não sei se a professora Terciane também quer fazer uma menção, e parabenizar
os nossos colegas aqui, ex-colegas. É sem dúvida um momento emocionante, um momento que a gente repassa, né? Faz uma reprise de vários episódios e a cada dia se renova, porque a cada dia nós temos novos estudantes chegando, novos estudantes ávidos de conhecimento, desafiados a entender, afinal de contas, o que é a ciência econômica. E quando a gente consegue desbravar e entender um pouquinho mais a fundo o que é a ciência econômica, ela é apaixonante. Obrigada. Agradecimento a cada um dos vereadores e vereadoras das bancadas que se pronunciaram, pelo tempo, pelos desejos coletivos de sucesso ao nosso curso na continuidade. E reiterar, concordo plenamente com as palavras da professora Jaqueline, certamente os tempos que nós vivemos em meio às transformações tecnológicas que permeiam o nosso cotidiano, fazem com que os próprios processos de aprender e ensinar se modifiquem, né? Mas algumas questões que, se nós não podemos antevê-las, com certeza, porque o que será o mundo do trabalho daqui a 15, 20 anos? Difícil nós anteciparmos com certeza, mas algumas competências formadas com profundidade e qualidade certamente continuarão sendo muito necessárias. A competência, né, e a capacidade principalmente do aprender, acompanhando os conhecimentos científicos e conseguindo olhar para os fenômenos que se apresentam de forma complexa, plural, respeitosa à diversidade, permanecem como elementos fundamentais. E a questão das ciências econômicas hoje se soma também ao trabalho que, assim como outras áreas, é necessário, que é multitransdisciplinar. Os fenômenos complexos exigem hoje olhares que se somam a outras profissões que talvez lá nos anos 60, né, administração, ciências contábeis, hoje todos os cursos superiores de tecnologia, cada uma dessas, sociologia, enfim, cada uma dessas diferentes ciências que se voltam a pensar a economia, o trabalho, os desafios permanentes de como renovarmos e continuarmos desenvolvendo economicamente um país como o nosso, uma região como a nossa, mas tendo os cuidados de sustentabilidade, os cuidados de pertencimento a este planeta e aos recursos que são finitos. Então, novas problemáticas se inserem nas discussões entre toda uma carga das tradições de estudos científicos e os novos problemas que nos circundam. Então, eu tenho certeza que, por meio da pesquisa científica, que é um elemento importantíssimo. Então, mais do que fazer do ensino superior um espaço de educação, é também fazer deste espaço um espaço de produção renovada do conhecimento científico. E o Observatório do Trabalho, o Instituto de Pesquisas Econômicas, os colegas que aqui estão, são exemplos desse trabalho que alia não só o estar em sala de aula, mas o desenvolver todo o conhecimento científico, a possibilidade dos programas de mestrado, doutorado, que são a qualificação evidente, não apenas de um fazer, mas de um construir conhecimentos novos. Então, hoje nós celebramos este curso. Reitero o meu agradecimento ao vereador Zanquim pela oportunidade e a cada um dos vereadores e vereadoras que aqui estão. Presidente Bressan, muito obrigada pela oportunidade. A Universidade de Caxias do Sul é nossa, é nosso patrimônio comunitário. As trocas de curso, se me permite, fazem parte, e eu deixo aqui o nosso desafio hoje como, talvez, comunidade. Em meio a tantas oportunidades, a universidade nem sempre continua sendo o sonho de alguns jovens. Eu acho que nós estamos desafiados. Se aquele sonho dos anos 50 foi tão presente, tão pujante, engajou os secundaristas, né? Os estudantes estiveram também, as forças vivas envolvem os estudantes nos anos 50. Hoje, nós vemos jovens, e não é da UX que eu estou falando de um problema social, jovens que não desejam, por vezes, nenhuma dessas situações. E isso é
algo que me preocupa, porque como educadora, há 31 anos, tendo trabalhado na educação básica, eu compartilho com vocês que nós desejamos que eles queiram estar no ensino superior, porque esta já é uma conquista, vereador, me permita dizer, é uma conquista. E eles concluírem o ensino superior é outra conquista importantíssima. Não haverá desenvolvimento econômico se não houver investimento em educação, eu não tenho dúvidas disso. E eles precisam desejar. Hoje, mais de 40% de todos os nossos estudantes têm algum tipo de bolsa. E, no entanto, aquilo que nós continuamos fazendo, que é mais de 2.000 bolsas, agora, né? Agora, nesse momento, 100% gratuitas, fazendo jus, né, ao que é uma universidade comunitária. E, mesmo assim, a gente percebe a falta de conhecimento de que é possível acessar o ensino superior, tendo bolsa 100%, se você atinge aquelas condições. Então, mais do que nunca, nós precisamos esclarecer jovens e desejar que eles queiram estar na universidade, que eles desejem percorrer esta formação e que não desistam. E aí isso é um compromisso de toda a sociedade. Então, muito obrigada, obrigada e vida longa ao nosso curso de Ciências Econômicas, a esta casa que, de certa maneira, em 54, semeou as primeiras discussões e que agora, em 2024, nos acolhe para celebrarmos o que foi construído e que as gerações futuras possam voltar a sentar aqui daqui a 10, 15, 20 anos para relembrar também este tempo. Muito obrigada.